Olá, eu sou o Ricardo da Silva Zanata e você está no canal Eu Programando. Na videoaula passada, nós montamos uma consulta, a busca produto, e aplicamos nessa busca produto um filtro por nome. E aí nós montamos uma consulta por parâmetro, no qual eu passo o parâmetro nome, via método post. Executo a instrução de SQL, buscando por valores aproximados, e logo em seguida faço a carga dentro de uma tabela, a construção de uma tabela. Então, essa estrutura ficou exatamente dessa forma aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, localhost, acho que é galeria, se não me engano, galeria aqui. Então, se eu clicar direto aqui, eu faço a carga de todos os dados que eu tenho na tabela. Se eu fizer por filtro, eu trago somente aquilo que tem as iniciais PRO ou parte da palavra com PRO, ok? Então eu estou buscando no caso aqui o nome do produto. Então ele trouxe aqui processador. Se eu colocar aqui, ó, de placa, ele vai trazer só esse cara aqui, ó, placa mãe. Então ele fez o filtro certinho, ok? Aí nós temos o valor e temos aqui a operação. Esse valor aqui a gente pode fazer a formatação para ele ficar com o cifrão na frente, ok? Então daí fica com a simbologia do cifrão aqui. A ideia hoje é a gente clicar nesse botãozinho aqui, no lápis, ele capturar o item que a gente está clicando, ok? E mandando esse item para uma outra interface, que seria uma interface na qual a gente vai editar os dados. Então ela vai trazer preenchido com todos os valores para mim, e a gente consegue alterar esses valores aí. Qual que é a ideia dessa estrutura? Bom, lá no código, no cadastro nosso, a estrutura nossa é feita exatamente dessa forma, tá vendo? Eu tenho aqui a operação, ok? Aí aqui eu tenho o ins. Essa instrução aqui ela vai mudar. A parte do produto, ó, mando lá para o produto. O produto ela vai permanecer a mesma. Porque dentro da estrutura do produto eu tenho as três operações que eu quero, ó. As três operações. Então o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou utilizar essa operação de update. Então eu vou passar aqui a operação upd, e ele vai executar para mim o update com os valores que eu alimentei aqui. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer? Eu tenho isso aqui, é um formulário padrão, ok? A gente vai montar um formulário separado, mas depois, mais para frente, a gente pode aplicar essa mesma instrução aqui. A gente verifica se tem algum valor preenchido. Se tiver, ele alimenta. Se não, ele não alimenta os valores aqui. Então vamos lá. Vou criar um novo arquivo aqui, ó, em cima do código fonte. Novo arquivo PHP. Vou dar o nome desse cara aqui de frm out produto, ok? Então esse out vai representar alteração. Vou dar um finalizar. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou copiar tudo que eu tenho dentro desse formulário aqui, ó, exatamente igual. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C, e vou vir aqui no Alt, Ctrl V. Então, ó, tudo que eu tenho dentro do nosso formulário de produto eu vou ter no formulário de alteração de produto. Aí qual que é a etapa que a gente vai fazer? Esse ins vai mudar para o PD. Por que eu vou passar o PD aqui? Eu estou passando o PD aqui justamente para atender isso aqui, ó. Se a minha operação for igual a ins, faço insert. Se for igual ao PD, faz o update. Então nós estamos aqui nessa fase, ó. Beleza. Qual que é a próxima etapa?
Se você vier aqui, ó, no nosso formulário de consulta produto, eu tenho uma consulta efetuada aqui, ó. Nós vamos usar essa mesma estrutura de consulta, só que ao invés de eu usar a consulta por nome, eu vou pegar o código do meu produto através do clique desse cara aqui. Então, quando eu clicar nessa operação, eu vou fazer a carga de do meu produto, do meu código aqui do meu produto. Então vamos lá. Vou copiar esse bloco, que é exatamente igual, só que a gente vai mudar isso aqui, ó. A parte da parametrização a gente vai mudar aqui, ó, ok? E vamos mudar aqui também. O resto vai permanecer igual. Então vou copiar essa estrutura do código. Em cima de tudo aqui, ó, eu venho e colo esse código. O que eu vou fazer aqui? A minha entrada via post, ela não vai ser um pronome, ela vai ser um ProID. Então eu tenho aqui, ó, um ProID. Então aqui eu também vou trabalhar com um ProID. Opa, ID. E daí o que eu vou fazer, ó? Todos esses campos, eles são campos que vão receber um determinado valor. O que eu preciso falar para ele? Que você já tem um valor vindo de algum lugar. Então, na frente dos names aqui, ó, você vai colocar assim, ó, value. Então, sempre na frente aqui, ó, antes de fechar a chave, você vai acrescentar um value. Vocês já vão entender o porquê. O gravar não precisa. Eu vou salvar aqui. O que acontece aqui nessa estrutura? Se vocês observarem, ó, quando eu tenho um value aqui, apesar de ele estar do tipo hidden, se eu tenho um value aqui e passo um valor para dentro dele, esse valor, tecnicamente, ele aparece na interface para mim. Então, se eu colocar aqui, ó, frm produto, opa, faltou ponto .php, desculpa aí, ponto .php. Quando eu coloco o value lá, ele vem com os valores preenchidos aqui. E como que ele vai trazer os valores preenchidos? Conforme nós selecionarmos esses dados através da nossa grid. Então temos aqui a nossa grid, a nossa tabela. E daí o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse cara aqui. Ele vai capturar a informação contida na tela e vai mandar esse dado para mim lá para a interface para a interfacezinha de edição lá, ok? Então vamos lá. Fiz essa etapa. O que eu preciso fazer aqui? Agora a gente vai analisar lá a nossa busca produto, né? Opa, desculpa. Consulta produto. O que eu tenho dentro da minha estrutura do container? Eu verifico se a minha linha é maior do que 0, ok? Daí eu faço o preenchimento do cabeçalho da minha tabela e começo o preenchimento da minha estrutura da página através de uma condição while. Então o que eu vou fazer aqui? Primeira etapa, eu vou fazer uma checagem aqui dessa condição if. Então na hora que eu faço? Eu verifico se o valor da minha linha é maior do que 0, ok? Então eu vou selecionar esse cara aqui. Vou ver aqui no meu altera produto, ó, embaixo desse container, se eu clicar aqui, ó, eu tenho uma div fechando aqui, ó, dentro da minha condição do form. Então aqui dentro eu vou colocar assim, ó, if se o meu número, minha variável num_row for maior do que 0, faça tal coisa, ok? Aí o que nós vamos fazer? Bom, ele está executando uma instrução aqui. Faltou eu fazer uma alteração aqui, ó. Ao invés de eu fazer uma busca por pronome, eu vou fazer uma busca por ProID.
seja igual ao valor da minha variável, que vai ser ProID. Então, ó, eu tenho aqui a variável ProID, ok? Essa variável está sendo passada na minha instrução de SQL. Eu estou fazendo uma busca pelo código, onde o código é igual ao valor que eu tenho. E essa entrada está sendo feita via POST. Bom, fiz essa consulta. Se a minha linha aqui, ó, se o número de linhas for maior que 0, aí eu vou executar a instrução do meu while. Aí o meu while ele vai executar dentro da instrução do if. Então vai ser exatamente igual ao que eu tenho aqui, ó. Consulta por parâmetro. Então, maior, ele construiu a tabela. Como a estrutura minha eu preciso populando as tabelas, né? Ele vem e joga dentro da condição while. No caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa estrutura, exatamente essa daqui, e vou jogar ela aqui, ó. Opa! Vou jogar ela aqui, ó, embaixo dessa condição if. Beleza. Bom, se dentro da estrutura do meu container eu abrir... desculpa, não é aqui. Vou jogar esse cara dentro do meu form. Aqui, ó, dentro do método, dentro do form. Então, ó, tem a estrutura do form e tem a minha condição while. O que vai acontecer aqui? Dentro da minha div, eu faço a comparação via tagzinha do PHP se existe um valor maior do que 0. Existindo, eu vou fazer uma carga em memória através de uma estrutura de array dos resultados encontrados, ok? Então, dentro dessa estrutura do meu form aqui, ó, eu tenho que fechar essa tagzinha. Opa, desculpa aí. Então, dentro do meu form, da estrutura do meu form, ó, eu fecho uma aqui. E aqui dentro, ó, antes de fechar essa div, eu preciso fechar a condiçãozinha do else, ó. Beleza? Eu vou deixar sem mensagem aqui. E vou deixar aqui deixar em branco aqui, ó. Então eu tenho a estrutura, pode ver que sumiu o erro. Então eu tenho aqui, ó, uma estrutura montada, baseada exatamente da mesma forma que a gente tem na ativação do grid aqui, ó, no preenchimento do grid. O que eu preciso fazer agora? Se vocês observarem, para eu poder popular a minha tabela, essa tabela aqui, ó, para cada coluna eu passei um valor de eco, trazendo do que? Lá da parte da web, né? Lá da parte, desculpa, do banco. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa estrutura aqui, ó, Ctrl C, e vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. Então eu tenho ali, ó, o pronome. Então eu vou passar o pronome aqui dentro, ó. Então eu passo o pronome aqui. Ok? Passei o pronome, ele vai trazer para mim como valor o que foi encontrado lá. Na descrição, segue o mesmo padrão, ó. A gente colocou descrição. Então, opa. Então eu vou colocar aqui dentro também a descrição. Aí tem aqui, ó, quantidade. Quantidade eu não lembro se a gente colocou lá na interface. Quantidade não, mas tem valor. Então vamos já colocar o do valor. Vou vir aqui, ó, já vou colocar o do valor. Bom, da quantidade é a mesma ideia. Pro valor, pro QTD. Vamos ver lá se é QTD mesmo. Pro QTD, pro valor. Aí eu tenho, ó, pro code barras. Então a gente vai passar também o pro de barras. Então eu vou colocar aqui pro code barras. Jogo code barras
tenho também, ó, a situação. A situação lá no banco nosso, ela está como proativo. Então eu vou colocar também como proativo lá. Então aqui eu vou passar um proativo. Montei aqui a estrutura com o proativo. E o que falta aqui para nós? Se a gente for observar lá no comando do update, no update eu tenho o código de barras, tenho o nome, tenho a descrição. Daí eu tenho a quantidade, tenho o valor, tenho o ativo e também necessito do código, ó, ok? Preciso do código. O que nós vamos fazer nesse momento aqui, ó? O produto nosso, ele não precisa estar com o campo sendo exibido, ok? Ele não precisa estar com o campo sendo exibido. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer a estrutura semelhante a essa de cima, ok? Mas seguindo a ideia da de baixo aqui, onde eu tenho a estrutura, só que eu vou deixar essa estrutura escondida. Então eu vou copiar isso daqui, ó, esse bloco. Então aqui vai ser só código, ok? Aqui vai ser ProID. Esse cara também vai se chamar ProID. E aqui, ó, na hora que eu passo o valor, é o ProID. A princípio eu vou deixar exibindo aqui, depois a gente vai ocultar esse cara aqui, igual o de cima. Eu não preciso ver o código sendo editado. Mas nada impede de você deixar também essa estrutura aí sendo apresentada aí. Bom, montado, vamos dar uma olhada na interface, né? Talvez ele retorne uma mensagenzinha de erro para nós, justamente porque eu não estou passando parâmetro algum aqui. Então chama frm alt produto.php. Já está salvo o projeto. Vem aqui, frm alt produto.php e dou um enter aqui, ó. Voltou em branco justamente porque eu não tenho valores passados, então ele não populou. Por que ele não exibiu nada aqui? Justamente por causa dessa condição if, ó. Então se existir, ele constrói isso daqui. Se não existir, ele não constrói nada, ok? Então a próxima etapa agora, no próximo vídeo, a gente vai fazer com que no clique do nosso grid, vamos voltar aqui no grid, né? No clique do item do meu grid, na hora que eu clicar nesse cara aqui, eu capturo o valor e já passo o valor via post para esse cara aqui, ok? Então daí o que eu vou fazer? Eu vou passar somente o código e aí eu faço essa consulta, né? Ele vai fazer essa consulta de forma automática e vai fazer a carga do item aqui para mim. Então na próxima aula a gente vai fazer essa estrutura agora, buscando a informação vinda da interface através de um clique e passando para a parte de edição. Até mais, pessoal!